O que acontece é que toda forma, ou a grande parte das maneiras que a gente trata os animais, de todos os tipos, eles se relacionam com a violência. Uhum. Não existe um tipo de forma de nos relacionarmos com os animais que não dialoguem com uma forma de exploração dele, de alguma Existe. capacidade. Meus gatinhos aqui vivem melhor do que eu, pô. Mais ou menos, mais ou menos. Ah, Porque eu acho que vive, viu? o gato, na verdade, o gato, o cachorro, são animais praticamente inventados pela nossa espécie, né? Eles passaram por um processo de domesticação. Sim. E hoje eles têm que viver, por exemplo, você não pode deixar seu gato ir para a rua, porque ele vai ser atropelado provavelmente por um... Provavelmente. Né? Eu deixava um gatinho meu sair, ele foi envenenado por outro filho da puta. Exatamente. Então, esses animais, apesar de estarem hoje recebendo afeto, cuidados veterinários, alimentação, abrigo, eles são animais que, assim, do ponto de vista de processo evolutivo, natural, selvagem, espontâneo, talvez não existissem. Eles existem porque a gente os selecionou, a gente fez com que eles tivessem alguns cuidados garantidos. Isso foi ótimo para eles, né? Para eles, sim. Mas a gente também criou um problema muito grande, porque esses animais, aqueles que não têm a sorte de viver na sua casa, eles vivem o inferno na Terra. Né? Mas eles viviam muito antes do ser humano existir também, né? Então, mas o mundo natural, a vida, ela é violenta por definição, né? Só morre aquilo que está vivo. O tempo todo alguém está matando alguém. Eu vejo uns vídeos de Natural Geographic dos leão comendo uma gazela, acabou de nascer, o leão vai lá, destrói, tá ligado? Uns negócios bem gore, assim. Isso é muito importante ser dito, porque as pessoas têm uma ideia de que a natureza é idílica, uma coisa boazinha, olha só que lindo, os passarinhos cantando e tal, mas na verdade existe muita dor, muito sofrimento, muito sangue na vida em natureza. Uhum. O que não quer dizer que a gente, diante de uma situação onde isso possa ser evitado, a gente não deva evitar. Porque a gente entra num discurso do tipo, a natureza é violenta, então eu posso ser violento e assim seguimos vivendo. Só que a gente não vive dessa maneira. Né? Se eu pudesse ser violento, porque eu quero ser violento em relação a você, ou a sua namorada, ou a sua propriedade, você certamente diria, não, peraí, o que você está fazendo? Então, não é porque alguma coisa é observada na natureza de forma espontânea que ela é, por definição, boa ou aceitável. Não, mas é que, tipo, se a gente quiser olhar objetivamente, a domesticação dos animais pela espécie humana colocou ele numa condição que é melhor do que da natureza, né? Eles têm tratamento veterinário, eles têm refeição garantida. Alguns, né? Alguns. É uma parcela, na verdade, muito pequena dos animais domesticados. Se você for para pensar, claro, a gente tem aqui o caso dos seus gatos que tem todo esse cuidado. Mas se você for pensar no contingente de animais domesticados que não experimentam essa condição de proteção, de cuidado, a grande maioria, tal Deus dará, e foi colocado ou existe num estado de sofrência, vamos usar esse termo, muito maior do que os seus gatos que estão protegidos. Claro, eu já vi essas fábricas cruel aí que deixa o porco, a vaca num cubículo com um tubo enfiado nele, ele não anda nunca, vai só engordando. Isso é uma tortura, claro. E você sabe que essa é a regra, né? Você sabe que é mais barato, né? É mais eficiente. Os animais não humanos, principalmente aqueles que foram domesticados para atender, para fazerem parte de um sistema de produção, eles vivem isso como realidade concreta durante o tempo em que eles estão vivos. Eu vou te dar alguns números só para você entender do que a gente está falando. Brasil, 2021. Você sabe quantas cabeças de gado existem no Brasil? Cabeça de bovinos. Quantos bovinos existem no Brasil? Sei lá, 2 bilhões? Não sei. Não, mas o número consolidado já no ano de 2021 foram identificados 224,6 milhões de cabeças de bovinos. Bovinos a gente está falando de bois e vacas, aproximadamente. Quantos habitantes humanos existem no Brasil? A mesma quantidade, praticamente. Algo em torno como 215 milhões, ou seja, tem mais bovinos do que pessoas hoje no Brasil. A gente está falando aqui de números aproximados. Sim, se falar de galinha, então fodeu. Exatamente, vamos chegar lá. Somente no caso de bois, no ano de 2021, foram abatidos, se não me engano, 27,54 milhões de cabeças de boi apenas no ano de 2021, apenas no Brasil. Se a gente for falar de suínos, foi algo em torno como 52,97 milhões de porcos que foram mortos no ano de 2021. Se a gente falar de frangos, foram 6,18 bilhões, vou repetir, bilhões de frangos degolados apenas no ano de 2021 no Brasil.
Se você fizer essa conta para o mundo inteiro, você vai ver a quantidade de organismos que têm uma cognição complexa, têm um aparato psíquico que queriam estar vivos, que foram degolados com qual objetivo? Porque alguém gosta do gosto, né, da carne, do peito, enfim, de algum músculo que esse animal tenha. E eu não estou falando aqui de outros animais, de codorna, de pato, de peru, de jacaré, de rãs, peixe, então, fauna marítima. Então, de milhões. A fauna marítima, ela é executada aos, sei lá, zilhões. É um número que não consegue nem ser mensurado de maneira discreta, ou seja, foram X peixes que foram mortos, porque, na verdade, práticas como pesca de arrastão, você vai puxando tudo aquilo através de uma rede e você mede aquilo em toneladas, não é nem em indivíduos. Sim. Então, a quantidade de sofrimento e de morte que se produz simplesmente porque a gente acha gostoso alguma coisa é imoral. É de uma ordem assim que não é justificável. Eu não sei se dá para dizer que é imoral, para ser sincero, porque os peixes, eles todo mundo morre, né? Os peixes vão morrer na natureza também, e provavelmente de uma forma bem cruel, eles vão ser comidos. Mas aí a gente tem que abreviar a morte deles? A gente tem que provocar essa morte deles? Eu acho que se o tubarão pode, por que o humano não pode, entendeu? É que o tubarão, ele vai comer o peixe por uma questão, de novo, de sobrevivência. Sim, você, sim. quando vai na casa de comida japonesa e pede um sushi qualquer, e você escolhe, eu quero esse aqui porque é mais bonito, mais gostoso, você não está fazendo isso exatamente porque você está querendo sobreviver. Você está fazendo isso porque você acha gostoso. É verdade, é verdade. Se a gente quisesse mesmo, todo mundo poderia viver de soja, né? Todo dia de manhã, um potinho de soja e acabou. Na verdade, você pode viver de várias outras coisas, né? Eu acho que o repertório de opções alimentares que não dialoguem com essa violência provocada sobre organismos sencientes, organismos que têm justamente essa complexidade cognitiva, é muito grande. Se você vai na feira ou vai no supermercado, a quantidade de vegetais, grãos, frutas e vários outros elementos de ordem vegetal disponíveis é tão grande que aí você deveria parar para pensar por que exatamente eu estou escolhendo comer o pedaço de alguém esquartejado, um cadáver. Alguém não, vai. Não, alguém sim. Não é alguém. Você acha que o seu gato tem nome? Tem, mas não é alguém. Não é alguém? Ele é um bicho. Ué, então tanto faz se eu pegar seu gato, jogar fora, botar outro no lugar, você não vai fazer a mínima diferença. Não, faz a diferença. Ele é um indivíduo. Mas alguém, mas o indivíduo que não é alguém. Não é uma pessoa. Que alguém a gente meio se refere a pessoas, né? Quando a gente usa esse termo aí. O gato, seja a Lina, seja o Ark, seja os animais dos quais eu tomo conta, eu considero alguém porque eles têm uma subjetividade. Sim. Você concorda que os seus dois gatos, um é diferente do outro. Sim. Aqui mesmo, bem diferente. Bem diferente. Né? Quando eu cheguei, perguntei, quem é essa menina e tal? Essa aqui é mais na dela, esse outro é mais curioso e tal. Eles têm personalidade. Sim. Personalidade, a raiz do termo é persona, pessoa. E agora há pouco você estava dizendo que eles não são uma pessoa. Não, eu entendo. Mas não são mesmo, né? Uma pessoa, né? Do ponto de vista jurídico, eles não são considerados uma pessoa. Uma empresa, por exemplo, é uma pessoa jurídica. Sim. Você pegar, por exemplo, sei lá, o YouTube, ele é uma pessoa jurídica, ele tem direitos que um animal não humano não tem, mesmo tendo capacidades comportamentais, cognitivas, que certamente uma empresa não tem. Claro. Ou seja, um CNPJ tem mais direito do que o seu gato. Às vezes tem mais direito que eu também. Exatamente. Então, esse debate todo sobre se o animal é alguém, ou é uma pessoa, ou não é uma pessoa, e, portanto, tem direitos, né? Eu acho que é bastante razoável que a gente possa simplesmente olhar para esses indivíduos, dizer, eu não sei o que é ser um gato, eu não sei o que é ser um cachorro, mas eu reconheço neles capacidade de sofrer, capacidade de ter angústia, de ter alegria, de ter interesses, preferências. Portanto, eu acho que não deveria submetê-lo a condições que eu não gostaria que fossem submetidas a indivíduos da minha família, a mim mesmo, pessoas da nossa espécie. Só que a gente faz exatamente o contrário. Nesses números que eu te dei agora há pouco, desse verdadeiro holocausto que é provocado com os animais, e aqui as pessoas ficam apavoradas quando o termo holocausto é usado. Não, você não pode usar isso aqui cuidado, você está falando isso com o cara errado, hein? Não, eu uso essas palavras o tempo todo. A gente simplesmente ignora que esses organismos estão sendo sujeitos de maneira absolutamente desnecessária para atender a um sistema comercial, um sistema de fornecimento de algumas sensações com a mais desnecessária, com a mais absoluta desnecessidade. Ou seja, nós não precisamos disso, nós não precisaríamos disso. Não, realmente. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks
Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.